Olá turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de geografia, hoje nós vamos contextualizar, introduzir um pouco a respeito das características gerais do nosso planeta. Em outras palavras, nós iremos estudar a respeito do planeta Terra. Temática essa que é de suma importância tanto para os estudos geográficos, como para a ciência, como também para a nossa formação e nosso compreendimento a respeito do planeta em que nós habitamos. Não é isso? Nós vamos ver que a Terra ela faz parte, né? Ela compõe a um sistema solar, né? Que esse sistema solar junto com a Terra existe outros corpos celestes, né? Nesse sistema, que junto com a Terra nós temos a figura do Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E que o sistema solar em que a Terra está incluído, né, ele é formado também pelo Sol e por astros. Comparando a proximidade, né, se a gente observar bem aqui essa imagem, a Terra é o terceiro planeta, né, mais próximo do Sol. O Sol, que é uma estrela que irradia, tem como algumas características que vão proporcionar a vida em nosso planeta, que é a luz e o calor. Né, que nós vamos já contextualizar isso. E um outro ponto importante a respeito do planeta Terra é que ela está em constante movimento, né? Um movimento de rotação e translação, que nós também iremos aprofundar um pouco mais adiante, ok? Então esse é o sistema solar em que nós estamos, né? Que há o planeta Terra. Né? Desses corpos celestes, desses planetas, como nós já vimos, a Terra é o terceiro mais próximo do Sol e é o quinto maior desse sistema. No decorrer dos anos, houve a inclusão de outros planetas, de outros corpos celestes, foram retirados, mas hoje, né, esses são os planetas, são os corpos celestes que formam o nosso sistema solar, ok? Características da Terra. Nós vamos ver que a Terra, segundo alguns estudiosos, especialistas, a sua idade é de mais ou menos 4,6 bilhões de anos, ok? No decorrer desse tempo, o planeta Terra ele foi dividido em eras. A era Cenozoica, a era Mesozoica e a era Permiana. Né? O que seria a era Menozoica? Cenozoica, aliás, desculpa. A era Cenozoica é um período em que houve a estabilidade no planeta, né? Principalmente climática. Houve uma época, nesses 4,6 bilhões de anos, que na era Cenozoica a Terra parecia uma bola de neve. Já houve um período em que a Terra parecia uma bola de fogo. E hoje, apesar da elevação da temperatura, o nosso planeta tem uma estabilidade, um equilíbrio na temperatura. Isso, dentro do nosso contexto planetário, é a partir de algumas regiões. Que tem regiões que são mais quentes, outras amenas na temperatura, mas no contexto geral, nesses 4,6 bilhões de anos, há um equilíbrio na temperatura do nosso planeta. Um dos fatores que vai proporcionar a vida. Né? A outra era, nesses 4,6 bilhões de anos, a outra divisão do planeta é a era Mesozoica, que aí vai ser marcada pelo surgimento de plantas, animais e pássaros. E a era Permiana é o período da formação da Pangeia e o derretimento do gelo. Que nós também já estudamos isso. Em outras palavras, o contexto da regionalização do planeta, os continentes. Ok? Como eu já coloquei também aqui, uma das características do nosso planeta, que ele é o terceiro mais próximo ao Sol e o quinto maior, ok, dentro do sistema solar. O seu formato, que é bem discutido, debatido aí por especialistas e outros nem tão especialistas assim, mas o formato do planeta Terra, apesar que alguns vão dizer que ela é plana, ela é totalmente redonda, nós vamos ver que o formato dela é esférico, isso quem diz é a geografia, a ciência, e que de todos os planetas que compõem o nosso sistema solar, a Terra é o único que compõe o quê? Vida. E algum dos fatores é a temperatura, como eu já coloquei, o seu equilibramento, a sua estabilidade climática, o oxigênio, o ar que respiramos, e o contexto hídrico, a questão da água líquida, entre outros. Mas esses a gente pode classificar que seriam os principais fatores que vão proporcionar a vida em nosso planeta. Ok? Aqui nós vamos ver a estrutura do planeta Terra. Nós vamos ver que a Terra tem 4 estruturas: a atmosfera, hidrosfera, biosfera e a litosfera. Nós vamos começar pela biosfera. Essa que está até circulada aqui no nosso slide, nossa imagem.
É a camada biológica, é a camada da vida, a vida humana, vegetal, animal, ok? A camada, a litosfera, que ela é composta pela camada sólida e também rochosa, tem como principal característica o magma e as altíssimas temperaturas, a litosfera, ok? Já a hidrosfera é a camada mais líquida do planeta, né, marcado pelo resfriamento, e que essa camada ela é coberta por mares e oceanos. E a atmosfera é a camada gasosa do nosso planeta, né, que é composto pelo ar, especificamente que nós respiramos. Então essas são as 4 estruturas do nosso planeta. A biosfera, que vai proporcionar a vida, a litosfera, que é a camada rochosa, mais sólida, a hidrosfera, que é a camada líquida, e a atmosfera, que é a camada gasosa do nosso planeta. Dando continuidade, nós vamos ver agora a questão dos movimentos do nosso planeta. Nós vamos ver que a Terra em movimento ocorre 2 especificamente, que é o movimento de rotação e o de translação. Vamos prestar bastante atenção para não confundir aqui os termos. O movimento de rotação é o movimento que a Terra dá em volta de si. Esse movimento ele ocorre em um dia. E um dia é composto por 24 horas. Então 24 horas é o tempo que a Terra tem para dar uma volta em torno de si. Na geografia nós chamamos isso de quê? De rotação, que é o movimento que a Terra dá em torno de si. Esse movimento, a rotação e as palavras, ela influencia o dia e a noite, né? O clima e paisagens, entre outros fatores, ok? Já o movimento de translação, observamos aí a imagem, é o movimento que a Terra dá em torno de quem? Do Sol, né? Então esse movimento ele não vai acontecer em 24 horas. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, chamado de translação, ele ocorre especificamente no período de um ano, né? Tem anos que nós temos 365 dias, mas já tem outros tipos de anos, chamado de bissexto, que ele ocorre em 366 dias, né? Que no caso é o mês de fevereiro, que nós vamos ver que em 4 anos, o mês de fevereiro tem 28 dias, né? E nos anos que é bissexto, o mês de fevereiro, aliás, desculpa, vai ter 29 dias. Então, esses são os movimentos do planeta Terra. Rotação é o que faz em torno de si, que é o período de 24 horas. Translação, né, é o período em que dá a volta em torno do Sol, que aí é composto por um ano especificamente. 365 dias ou 366 dias. Ok? Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver agora as estações do ano, né? Quantas são? 4, né? O inverno, a primavera, o verão e o outono, né? As estações do ano, como nós vimos aqui no slide, são subdivisões climáticas de períodos ao longo do ano, né? Vamos começar pelo inverno, né? O inverno ele vai suceder e anteceder a primavera, né? O inverno, uma de suas principais características são as temperaturas amenizadas, baixas, né? Que uma outra característica, principalmente no mundo animal, ela vai ser marcada pelo processo de migrações, né? Os animais em busca de um local onde há alimento, onde eles possam estar mais seguros, né? Por conta das temperaturas baixas, que ocorre o inverno, especificamente dentro do contexto das estações do ano, de 21 de dezembro até 20 de março, certo? Já a primavera, ela sucede, né? Ela acontece depois do inverno e antecede o verão, né? Então nós vamos ver que a primavera, as temperaturas já vão ser um pouco mais amenizadas, vai acontecer o reflorescimento da flora, né? Da vegetação, e ocorre de 20 de março a 21 de junho. O verão, né? É um período mais quente nas estações do ano, ele sucede a primavera e antecede o outono. O verão acontece de 21 de junho a 21 de setembro. E o outono, ele sucede o verão e antecede o inverno. Acontece em 23 de setembro até 21 de dezembro. Uma de suas marcas é a queda nas temperaturas, né, comparando ao verão. Claro que essas estações de ano elas vão mudar em algumas regiões do planeta, né? Mas que dentro dessas divisões climáticas que ocorrem ao decorrer do ano, né,
essas quatro, a sua subdivisão mais regular é essa. Mas só que em determinadas regiões vai haver algumas mudanças, principalmente nas datas. Ok? Aqui nós temos um mapinha mental, que aí eu vou passar depois para vocês, que caracteriza ainda mais essas quatro estações do ano: o verão, o inverno, a primavera e o outono. E agora nós vamos para o nosso último tópico da aula de hoje, que é a questão dos fusos horários. Primeiramente, vamos ver qual é a definição, né? O que é que significa fuso horário? Fuso horário é a diferença de horário de um lugar para outro. Ponto. Nós vamos ver que o marco principal que vai caracterizar, marcar, em outras palavras, os fusos horários é o meridiano de Greenwich, esse bem central mesmo, ok? Outro ponto importante é que o horário preciso de uma localidade, né, é também a posição aproximada do Sol em relação a outros locais. Então, para a gente ter uma compreensão do fuso horário de uma determinada localidade, ela vai ser baseada, querendo ou não, pela aproximação referente ao Sol. E o meridiano de Greenwich, como eu já coloquei aqui, ele é o principal referencial para a determinação das horas. Outro ponto que a gente deve compreender é que, dentro dessa imagem que nós temos aqui, bem ao centro, cada fuso ele vai ser composto por 15 graus, ok? Porque dentro desse movimento de rotação, que acontece em 24 horas, nós vamos ver que tanto ao oeste como ao leste, cada fuso horário, né, dentro dessa composição geral, que vai ser 180 graus, somando os 180 graus, tanto o leste como o oeste, vai dar 360. A longitude e a rotação, nós vamos dividir ela. Como assim, Alice? Como nós temos aqui na imagem. Nós vamos ter que dividir a longitude e a rotação. O que seria a longitude? Nós vamos ver que tanto a oeste como a leste, em cada uma das divisões aqui, acontece o quê? O contexto de graus de 180. 180 mais 180 graus, nós vamos ter 360 graus. Então, a nossa longitude ela é formada por 360 graus. Já a rotação, que nós vimos nos slides anteriores, é o movimento que a Terra dá em torno de si, que nós estudamos e vimos que acontece em 24 horas. Então, a longitude, que é 360 graus, mais o movimento de rotação, né, que é 24 horas, nessa divisão nós vamos ter o quê? 15 graus. Então, cada uma dessas linhazinhas divididas aqui no nosso slide, nossa imagem, ela é composta por 15 graus. Então, a cada 15 graus nós temos o quê? Um fuso. Que um fuso, em outras palavras, é uma hora. Mas outro ponto importante a respeito dos fusos horários. Nós vemos que no meridiano de Greenwich, a parte oeste, ou à esquerda da nossa imagem aqui, as horas elas são menos. E a parte leste, ou a nossa direita especificamente, as horas elas vão ser o quê? Somadas, vai ser ampliadas, vai ser somadas. Então temos que também tomar cuidado dentro desse contexto quando for fazer a referência de um local a outro, né? Ao oeste, à esquerda, as horas são negativas. Já ao leste na nossa imagem, né, que no caso é a nossa direita, as horas são ampliadas, as horas são somadas a mais, ok? Para a gente compreender um pouco disso e ser mais objetivo. A cidade de São Paulo, certo? Ela, dentro dessa nossa divisão aqui, ela está a 45 graus, ok? Que cada grau a gente vai fazendo essa composição é composto por 15, né? E aí, dentro dessa divisão de 45 graus por 15 fusos, nós vamos ter, no estado de São Paulo, 3 fusos horários, né? Comparando a Xangai, né, que dentro da nossa divisão nós vamos ter 120 dividido por 15 graus, nós vamos ter na cidade de Xangai, na China, 8 fusos horários. Se nós somarmos os 3 fusos que acontecem em São Paulo, mais os 8 fusos que acontecem na cidade de Xangai, nós vamos ter um total de 8 fusos horários. Então, a diferença de horas de São Paulo para Xangai é de 8 horas, dentro dessa contagem, dentro dessa denominação dos fusos horários que nós temos. Ok? Que nós vamos aprofundar essas temáticas em outro momento, ok? Aqui eu trago para vocês para facilitar um pouco mais, apesar que é uma temática que precisa um pouco mais de um estudo intensivo a respeito dos fusos horários, mas de todas as características do planeta.
mapa mental também eu vou repassar para vocês. E nós concluímos aqui, ok? Espero que a respeito das características gerais do planeta tenham ficado alguma coisa, ok? E no decorrer das nossas orientações nós vamos acrescentando ainda mais a questão do conhecimento para facilitar nosso processo de ensino e aprendizagem, ok?